resolução liberatória 515205/13, da Ação Social Espírita Casa da Criança Otília Honória Magalhães, e 543578/13, do Centro de Informática para Deficientes Visuais, professor Hermann Gorgen. Está anotado. Também Obrigado, senhor presidente. estou comunicando o sobrestamento na DCE do 260-383/13. Palavra está livre para o relato da pauta, Sua Excelência, conselheiro Caio Márcio. Muito obrigado. Ilustre presidente, conselheiro Nilson Batista, caros componentes dessa segunda Câmara. Inicio com prestação de contas municipal, processo 345002/5, Companhia de Desenvolvimento de Campo Largo. Prestação de contas, exercício financeiro 2004. Após o contraditório, o diretor de contas municipais concluiu pela regularidade, ressalvando a apresentação intempestiva das contas, a apresentação do passivo a descoberto de forma incorreta, demonstrativo das contas correntes do passivo circulante e exigível a longo prazo. O responsável pela contabilidade da empresa não está cadastrado no sistema de cadastro do Tribunal. O Ministério Público acompanhou a diretoria e a proposta do relator é pela regularidade, com ressalva das contas do senhor Edson Leux, diretor-presidente da companhia. Voto. Está em discussão. Aprovado. 195-52809, consórcio intermunicipal para conservação remanescente Rio Paraná e áreas de influência. Prestação de contas, exercício financeiro 2008, diretoria de contas municipais concluiu que as contas estão regulares, o Ministério Público acompanhou a instrução e a proposta de voto é pela regularidade das contas do senhor Cláudio Aparecido Alves Palozzi e do senhor Amarildo Ribeiro Novato, presidentes do consórcio. Voto. Está em discussão. Aprovado. 198-608/09, Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Iguaçu de Nova Vitória, também prestação de contas do exercício financeiro 2008. Acompanha as manifestações uniformes e favoráveis da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público, pela regularidade das contas do senhor Lauro Agostini, do senhor Juarez Vicente Martins Ferreira e do senhor José Cleomar Machiavelli, presidente do consórcio. Está em discussão. Aprovado. 191-95804, processo adiado, Agência de Fomento Econômico de Ponta Grossa. Interessado é Luiz Valdir Slompo Delar. O interessado apresentou novos documentos que foram protocolados sob o número 505-530/13. Assim, solicito apresentar a retirada de pautas e processos para nova tramitação. Está em discussão. Aprovado. 406-56110, Instituto de Aposentadoria e Pensões de Campo Largo. Aposentadoria por invalidez da servidora Catarina Zanetti Bertoja, ocupante do cargo de atendente de creche júnior. Diretoria de Controle de Atos de Pessoal verificou que o mesmo, após diversas intimações, o Instituto não apresentou toda a documentação necessária. Considerando a ausência do ato de administração da servidora, documento indispensável para a análise da aposentadoria, o setor jurídico opinou pela negativa de registro. O Ministério Público seguiu o mesmo entendimento também de negativa de registro. Verifique que assista razão à instrução do processo, pois os documentos necessários para o registro não se encontram presentes. E a proposta de voto, senhor presidente, é pela negativa de registro do ato de concessão de aposentadoria. Em discussão. Aprovado. 451-850/10, Instituto de Previdência dos Servidores do município de Curitiba. É uma revisão de proventos do servidor Vicente de Paula da Costa, que pleiteia o registro do ato de inativação, cujo cálculo proporcional foi refeito após incorporação de novo tempo de serviço. Após a diligência à origem, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal ressaltou que a ausência de valor no ato da concessão do benefício deve ser considerada mera irregularidade, conforme a jurisprudência desta Casa. Concluo pela legalidade e registro da revisão. O Ministério Público apontou que a forma de cálculo utilizada ocasionou prejuízo nos proventos do servidor, contrariando a lei e, por isso, opinou pela negativa de registro. Em nova manifestação, a DICAP apresentou jurisprudência do Tribunal de Contas da União, que decidiu, com base no princípio contributivo, que a sistemática de cálculo apresentada pelo Ministério Público maltrata o princípio da isonomia, porquanto ter-se-ia bases de cálculo distintas para servidores conforme fossem os proventos proporcionais ou integrais. Também informou que o objeto de análise desse processo se restringe tão somente
a revisão praticada pelo órgão previdenciário, a qual se refere à incorporação do tempo de serviço, não caber na negativa de registro, pois o ente atendeu os requisitos legais e constitucionais. O Ministério Público manteve-se opinativo pela negativa. Entendo que essa razão a DICAP, conforme argumentos já trazidos aos autos pelo setor instrutivo, o cálculo apresentado pelo parquê se mostra equivocado, pois não segue o princípio contributivo e da isonomia, ao se obter valores iguais ou maiores para um servidor aposentado, com proventos proporcionais, se comparando com um servidor que se aposenta com proventos integrais, indo em sentido contrário ao disposto na Constituição, conforme artigo 40, parágrafo 2º. Assim eu voto, senhor presidente. É pela legalidade do registro do presente ato de revisão de proventos. Eu voto. Está em discussão. Aprovado. 144.910.13, Caixa de Aposentadorias e Pensões de Servidores Públicos do município de Cianorte. Prestação de contas do exercício financeiro de 2012. Diretoria de Contas Municipais concluiu que as contas estão regulares. O Ministério Público opinou no mesmo sentido. Acompanha as manifestações uniformes pela regularidade das contas do senhor Marcos José da Silva, superintendente da entidade. Em discussão. Aprovado. 152.130.13, Fundação Proteção Especial da Juventude e Infância, Fundação Proteger de Guarapuava. Prestação de contas do exercício financeiro de 2012. Acompanha as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Municipais do Ministério Público pela regularidade das contas da senhora Maria do Carmo Rimas de Abreu, presidente da Fundação. Eu voto. Em discussão. Aprovado. 165.550/13, Câmara Municipal de Rio Negro. Prestação de contas do exercício financeiro de 2012. A Diretoria de Contas Municipais concluiu que as contas estão regulares. O Ministério Público também opina pela regularidade. E a proposta do relator é pela regularidade das contas do senhor Daniel Teixeira da Cruz, presidente da Câmara. Voto. Regular. 173.430.13, Fundo Municipal para Infância e Adolescência, FIA. Prestação de contas, exercício financeiro de 2012. Acompanha a Diretoria de Contas Municipais e Ministério Público pela regularidade das contas da senhora Helena Aparecida Pereira Schwab, presidente do fundo. Aprovado. E por último, senhor presidente, 190.555/13, Fundação Municipal de Esportes de Rio Negro. Prestação de contas de exercício financeiro de 2012. Diretoria de Contas Municipais conclui que as contas estão regulares. O Ministério Público opinou no mesmo sentido. E a proposta de voto é pela regularidade das contas da senhora Gabriela Becker Bremer e da senhora Márcia Maria Axiola de Moura, superintendentes da Fundação. É o voto. Em discussão. Aprovado. E eu agradeço a atenção de Vossa Excelência e dos demais membros dessa segunda Câmara. Agradeço a Vossa Excelência, conselheiro Caio Márcio, desejando uma boa viagem, e concedo a palavra à Sua Excelência, conselheiro Fábio Camargo. Senhor presidente, processo número 515205 do 13, assunto certidão liberatória. Origem, Ação Social Espírita Casa da Criança Otília Honória Magalhães. Trata-se de pedido de emissão de certidão liberatória com fundamento no artigo 297 do Regimento Interno, formulado pela entidade Ação Social Espírita Edson Pereira Magalhães, sucessora da Ação Social Espírita Casa da Criança Otília Honória Magalhães, diante da existência de impedimento de expedição de certidão por meio eletrônico. A Diretoria de Análise de Transferência, por intermédio da Instrução 131/13, informou que a entidade está apta para o recebimento da certidão requerida, pois se encontra adimplente com a obrigação de prestar contas nos termos da Resolução 28/2011 e da Instrução Normativa número 61/2011. A Diretoria de Execuções, de acordo com a informação número 2776 do 13, certificou que a entidade está adimplente com o parcelamento dos débitos oriundos do valor inscrito em dívida ativa por força da decisão consubstanciada no Acórdão 7313, segundo a Câmara, autos 72018-9/11. A DEX também informou que a multa aplicada ao atual gestor foi devidamente recolhida, embora ainda estivesse pendente a emissão da respectiva certidão de quitação de débito. Diante desse fato, com fundamento no artigo 292-A do Regimento Interno, concluí que a entidade não estaria apta para obter a certidão liberatória. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer número 12.242/13, considerando que a multa pessoal foi efetivamente recolhida pelo gestor, manifestou-se pelo deferimento do pedido. Compulsando os autos do processo 72018-9/11,
Constado que foi emitida a certidão de quitação de débito número 27213, certificando o recolhimento do valor a que se refere o item 3 do Acórdão 72/2013 da Segunda Câmara, dando-se quitação ao senhor Elson Pereira Magalhães da multa administrativa que lhe foi imposta e a baixa da responsabilidade correspondente. Ante o exposto, afastados os impedimentos, apresento proposta de voto pelo deferimento da certidão liberatória requerida. Está em discussão. Aprovado. Processo número 54357813, assunto certidão liberatória. Origem: Centro de Informática para Deficientes Visuais, professor Hermann Gorgin. Trata-se de pedido de emissão de certidão liberatória com fundamento no artigo 297 do Regimento Interno, formulado pelo Centro de Informática para Deficientes Visuais, professor Hermann Gorgin. A Diretoria de Análise de Transparência pela Informação 2837-13 constatou não existir registros pendentes que impeçam o deferimento do pedido. A Diretoria de Execuções pela Informação 2837-13 apontou que o impedimento para expedição da certidão online reside na decisão contida no Acórdão 4080/2012, Primeira Câmara, proferida nos autos do processo 240837/11. Todavia, concluí que não há impedimento para obtenção da certidão, uma vez que não há responsabilidade institucional decorrente daquela decisão, tampouco sanção pendente de cumprimento em nome da atual gestora da entidade. O Ministério Público de Contas, por intermédio do parecer número 12.416/13, manifestou-se contrariamente à emissão da certidão liberatória em decorrência da decisão contida no Acórdão 4080/2012 pela Primeira Câmara. Analisando a decisão proferida nos autos do processo de prestação de contas, verifico que assiste razão a Diretoria de Execuções. De fato, por intermédio do Acórdão 4080/2012, Primeira Câmara, as contas de responsabilidade da senhora Ivete Terezinha Mion do Daxine, atual gestora da entidade, foram desaprovadas em razão de duas irregularidades formais. 1. A ausência de assinatura do parecer da unidade gestora pelos seus membros. 2. A ausência de comprovação da realização de 3 pesquisas de preço junto a fornecedores para comprovação dos princípios da economicidade e eficiência. Não houve aplicação de pena pecuniária ou qualquer outra imputação à entidade ou sua gestora. Por outro lado, de acordo com o artigo 292-A do Regimento Interno, na hipótese de ser o atual gestor o responsável pela irregularidade, não será indeferida a certidão liberatória, desde que comprovada em caso de condenação pessoal, o integral adimplemento da obrigação com a emissão da respectiva quitação de débitos nos autos do processo originário. Assim, se houvesse condenação pessoal, poderia o gestor sanear a irregularidade com o cumprimento das obrigações. Não sendo o caso dos autos, pois não houve sequer condenação pessoal ou mesmo institucional, é de se afastar o impedimento para obtenção da certidão sob pena de impor à entidade e aos seus dependentes ônus maior que aquele se tivesse sido imposta, por exemplo, a multa administrativa. A par disso tudo, aduz-se o fato de que se trata de entidade dedicada ao atendimento de educandos com necessidades especiais, cujo impedimento para obtenção da certidão liberatória, com a consequente impossibilidade para receber verbas públicas, causará um dano social imensamente maior do que aquele produzido pelas irregularidades que derem sejo à desaprovação das contas. Ante o exposto e com fundamento no artigo 292-A do Regimento Interno, apresento proposta de voto pelo deferimento da certidão liberatória. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, gostaria de solicitar o adiamento por uma sessão do processo 807710 do 12. Está adiado. Senhor presidente, gostaria de retirar de pauta o processo 68148912, o processo 441129/06 e o 166203/11. Retirados. Obrigado, senhor presidente. Processo número 499080/9. Assunto: prestação de contas de transferência. Origem: Unespar, Faculdade Estadual de Filosofia, Ciência e Letras de Paranaguá. Cuido presente de processo de prestação de contas do convênio celebrado entre a Faculdade Estadual de Filosofia, Ciência e Letras de Paranaguá, Unespar, e a Fundação Araucária, formalizado pelo termo de convênio número 403/2008, no valor de R$ 90.740,
tendo por objeto a transferência de recursos para a execução do Programa Universal Sem Fronteiras, Extensão Tecnologia Empresarial. A Diretoria de Análise de Transferência, por intermédio da Instrução número 1091 do 13, opinou pela regularidade das contas. O Ministério Público de Contas, pelo parecer de número 8.634/13, também se manifestou no mesmo sentido. Em análise do presente processo, concluo que assiste em razão a unidade técnica e ao Ministério Público de Contas. De fato, em vista à ausência de irregularidades materiais ou formais nas contas apresentadas, nada impede que as contas sejam julgadas regulares, vez que em conformidade com a resolução número 3.000/2006 deste Tribunal em vigor à época dos fatos. Isto posto, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria de Análise de Transferência e do Ministério Público de Contas e, com fundamento no artigo 16.1 da Lei Orgânica deste Tribunal, apresento proposta de voto pela regularidade das contas. Em discussão, aprovado. Processo número 255218/12, assunto: prestação de contas de transferência. Origem: projeto Recriar Família Adoção de Curitiba. Trata-se do processo de prestação de contas de recursos oriundos de convênio celebrado entre Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social e o projeto Recriar Família Adoção de Curitiba, formalizado por meio do termo de convênio número 66/2010, no valor de R$ 11.500, tendo por objeto a execução do programa Apadrinhamento Efetivo. A Diretoria de Análise de Transferência, por intermédio da Instrução 1658/13, manifestou-se pela regularidade das contas em razão de as irregularidades anteriormente apontadas terem sido integralmente sanadas. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 7.960/13, também se manifestou pela regularidade das contas. Ante o exposto, tendo-se em vista as manifestações uniformes da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas e ainda considerando que não restaram quaisquer irregularidades nas contas apresentadas, com fundamento no artigo 16.1 da Lei Complementar número 103/2005, voto pela regularidade das contas. Em discussão, aprovado. Processo número 45.532/10, assunto: ato de inativação. Origem: Paraná Previdência. Trata-se de processo em que se aprecia a legalidade do ato de aposentadoria de Roberto Walter Stella, admitido em 4/11/1985 no cargo de investigador de polícia, consubstanciado na Resolução 1300/2007 da Secretaria de Estado da Administração e Previdência. A Diretoria do Controle de Atos de Pessoal, por intermédio do parecer 3.246/13, com fundamento em decisão judicial transitada em julgada, que restabeleceu os efeitos da Resolução 1300/2007, manifestou-se pela legalidade do registro do ato. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 3.985/13, também se manifestou pelo registro de ato. O benefício foi concedido nos termos da Resolução número 1300/2007, cuja legalidade foi negada nos autos do processo 41.396-7/07. Entretanto, o interessado obteve decisão judicial favorável que mandou restabelecer o benefício nos termos da citada resolução. Ante o exposto, em cumprimento à decisão judicial proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do recurso em mandado de segurança número 29.187, Paraná, apresento proposta de voto pelo registro do ato de aposentadoria de Roberto Walter Stella, consubstanciado na resolução número 1300/2007 da Secretaria do Estado da Administração e Previdência. Está em discussão, aprovado. Processo número 21.9931/10, assunto ato de inativação, origem Ministério Público do Estado do Paraná. Trata-se de processo onde se examina a legalidade de ato número 12.121/2008 do Procurador-Geral de Justiça, que concedeu a aposentadoria proporcional a José da Aparecida Serpa Nunes no cargo de vigia do quadro de pessoal do Ministério Público do Estado do Paraná. O Paraná Previdência, de acordo com o parecer 1978/11, manifestou-se pela legalidade do ato. Por intermédio do parecer 11.237/13, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, considerando comprovados os pressupostos constitucionais e legais para a concessão do benefício, mas manifestou-se pela legalidade e registro do ato. O Ministério Público de Contas, nos termos do parecer 7.676/13, também se manifestou pelo registro do ato. Foram acostados nos autos todos os documentos exigidos pelo artigo 11 da Instrução Normativa 69/2012, pertinentes ao benefício previdenciário em questão, bem assim comprovado o atendimento dos requisitos constitucionais e legais pertinentes.
Diante do exposto, apresento proposta de voto pela legalidade e registro do ato número 121/2008 do Procurador-Geral de Justiça, retificado pelo ato número 4/13, que concedeu o benefício de aposentadoria a José de Aparecido Serpa Nunes. Está em discussão. Aprovado. Processo número 526800 do 10, assunto ato de inativação, origem, município de Jaguaraíva. Trata-se de processo de aposentadoria por idade proporcional ao tempo de contribuição de Davínia dos Santos Ferreira no cargo de zeladora vinculada à Secretaria Municipal de Educação de Jaguaraíva. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, pelo parecer 8.196/13, opinou pela legalidade e registro da aposentadoria, no que foi acompanhada pelo Ministério Público de Contas nos termos do parecer 5.356/13. Diante do exposto e cumpridas as exigências constitucionais e legais pertinentes à concessão do benefício, apresento proposta de voto pela legalidade e registro do decreto 349/2009 do município de Jaguariaíva de inativação da senhora Davina dos Santos Ferreira. Está em discussão. Aprovado. Processo número 11.083/18/12, assunto ato de inativação, origem Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Cuido do presente processo do exame da legalidade do ato de concessão de aposentadoria voluntária no cargo de análise de controle e com provimentos integrais de Gilda Amaral Casilha, admitida em 14/6/1993, conforme portaria 550/12 do Tribunal de Contas do Estado, com base no artigo 3º da Emenda Constitucional número 4705. O Paraná Previdência, pelo parecer número 1478/12, manifestou-se pelo deferimento do pedido. A então Diretoria Jurídica, pelo parecer 2472, e o Ministério Público de Contas, pelo parecer 2194/13, opinaram pela legalidade e registro do ato. Verifico que assiste razão à unidade técnica e ao Ministério Público de Contas, estando cumpridos os requisitos constitucionais e infraconstitucionais para a concessão do benefício presente nos artigos 75, 3º da Constituição Estadual, combinado com o artigo 1º, 4º da Lei Complementar número 103/2005 e o artigo 298 e seguintes do Regimento Interno. Isto posto, acompanho as manifestações uniformes da Diretoria Jurídica do Ministério Público de Contas e, com fundamento nos dispositivos legais mencionados, apresento proposta de voto pelo registro do ato de aposentadoria de Gilda Amaral Casilha, consubstanciado na portaria número 550/12, publicado no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em 31/7/2012. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Aprovado. Processo número 49.830/13, assunto processo de servidor do Tribunal, origem Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Trata-se de requerimento funcional de Paulo Vitoriano de Oliveira, servidor desse tribunal, ocupante do cargo de analista de controle lotado na 2ª Inspetoria de Controle Externo, matrícula número 51.628/7, para que ele seja averbado o período de tempo de serviço prestado ao Banco Central do Brasil, conforme certidão que anexa aos autos. A Diretoria de Gestão de Pessoal, pela instrução número 3613, manifestou-se pelo deferimento do pedido para que seja reconhecido o tempo do servidor prestado ao Banco Central do Brasil no período de 23/8/2010 a 23/9/2012, equivalente a 2 anos, 1 mês e 3 dias, ou 763 dias, descontados um dia em paralelo com a posse nesse tribunal. A então Diretoria Jurídica, pelo parecer 2.804/13, com fundamento no artigo 40, inciso 9 e 201, inciso 9 da Constituição Federal e no artigo 131 do Estatuto do Servidor Público do Estado do Paraná, manifestou-se pelo deferimento do pedido para que seja averbado o tempo requerido. O Ministério Público de Contas, pelo parecer 4.662/13, acompanhou a manifestação da DIJUR, também opinou pelo deferimento do pedido. Ante o exposto, acompanho as manifestações uniformes da Unidade Técnica do Ministério Público de Contas e, diante da comprovação do tempo prestado à Autarquia Federal, voto com fundamento dos artigos 40, inciso 9 e 201, inciso 9 da Constituição Federal e no artigo 131 do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Paraná, pelo deferimento do pedido formulado pelo servidor Paulo Vitoriano de Oliveira, matrícula 51.628/7, para que sejam averbado o tempo de 2 anos, 1 mês e 3 dias, ou 763 dias, para fins de aposentadoria e disponibilidade. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão. Aprovado. Senhor presidente, eram esses os processos que eu tinha em pauta. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra à Sua Excelência, auditor Sérgio Ricardo Valadares Fonseca.
Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, doutora Cátia, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, inicio pelo processo 22618/11, que trata da aposentadoria do senhor José Olívio Lorenzato, no cargo de chefe de divisão de recursos humanos do município de Guaraniaçu. A Diretoria de Controle de Atos de Pessoal manifesta pelo encerramento do processo ante a perda de objeto, uma vez que o interessado solicitou o cancelamento de sua aposentadoria antes da apreciação deste processo. O Ministério Público corrobora a proposta da unidade técnica e também o relator propõe o encerramento do processo e arquivamento dos autos. Aprovado. Processo 24406013. Aposentadoria da senhora Ilma Badio Schmitz, no cargo de agente de apoio da Secretaria de Estado da Educação. Diretoria de Controle de Atos Pessoal entende que a transferência da servidora ocorreu em observância dos dispositivos legais. Quanto ao atraso de 200 dias no encaminhamento dos presentes autos, a unidade técnica manifesta-se pela aplicação da multa prevista no artigo 87.1b da Lei Complementar 113/2005. Além de determinação ao responsável para que adote as medidas com vistas ao aperfeiçoamento do trâmite. Aliás, a unidade técnica, tendo em vista os compromissos firmados pela Paraná Previdência, propõe que não se aplique a multa, mas apenas se faça a determinação. O Ministério Público, por sua vez, mantém a proposta de multa. No mérito, eu acompanho as propostas uniformes pela legalidade e registro. Quanto à proposta de multa, eu acolho as justificativas apresentadas pela Paraná Previdência, no sentido de que tem 1.500 processos mensalmente distribuídos, tendo havido aumento da demanda em face de revisões promovidas em razão da emenda constitucional número 70, originando em torno de 1.400 processos. E conforme já entendimento mantido com este tribunal, conforme precedentes, eu deixo de propor a aplicação de multa, apenas reiterando a recomendação para que adote as medidas visando a tornar mais ágil o processo de análise e encaminhamento desses atos de pessoal. Está em discussão. Aprovado. Processo 253.921.13, inativação do senhor Maurício Henrique, transferência para a reserva remunerada. Senhor Maurício Henrique, subtenente da Polícia Militar do Estado do Paraná. Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela legalidade e registro, no mesmo sentido do processo anterior, pela determinação à Paraná Previdência para que adote as medidas visando a cumprir os prazos. O Ministério Público propõe a multa e, como no caso anterior, eu acolho as justificativas apresentadas e proponho apenas a legalidade e registro do ato. Está em discussão. Aprovado. Processo 400.258.13, inativação do senhor Gilmar Bispo de Oliveira, transferência para a reserva remunerada, terceiro sargento da Polícia Militar do Estado do Paraná. Diretoria de Controle de Atos Pessoal pela legalidade e registro. Entretanto, em razão da ausência do valor dos proventos, propõe a aplicação de multa. Matéria também já solucionada. Paraná Previdência se compromete nos futuros atos a fazer constar o valor. Portanto, eu deixo de acolher a proposta de multa pela legalidade e registro. Legalidade. Processo 384.070/2009, inspeção realizada na Câmara Municipal de Leópolis, em que foram constatadas as seguintes falhas e feitas as seguintes determinações. Instituição determinou ao Legislativo, a proposta da equipe é que se determine ao Legislativo que institua o sistema de normatização e procedimentos internos visando a padronizar as ações de cada setor, que o responsável pelo controle interno elabore, no início de cada exercício, planejamento de suas ações, definindo o escopo de verificação e auditorias que deverão ser realizadas no período, que se comunique formalmente com os demais órgãos da administração, mantendo arquivado em boas condições os documentos comprobatórios e fixação de prazo de atendimento sempre que houver recomendações a serem cumpridas, e que elabore papéis de trabalho do sistema de controle interno. Em síntese, é essa a proposta que estou
acolhendo após as justificativas apresentadas, que propõe ao tribunal que faça essas determinações e, em seguida, determina o encerramento do processo e arquivamento dos autos. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, era só o que tinha a relatar. Agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência, professor Sérgio Valadares, e passo ao relato da pauta que me foi distribuída. O protocolo 482-340/96 é a aposentadoria da professora Lira Maria Baggio, professora no município de Teixeira Soares. Houve uma solicitação de diligência pela diretoria jurídica, foi para a diligência em 96 e só agora voltou para o tribunal. Agora está em ordem, mas o Ministério Público propõe a aplicação da multa, e eu confesso que gostaria muito de fazê-lo. Ocorre que há 15 anos atrás nós não tínhamos a nossa lei orgânica, que hoje define a aplicação da multa, e como o fato ocorreu anteriormente, fica, mesmo contra a nossa vontade, mas fica impossível a aplicação da multa. Motivo pelo qual a proposta do relator é pela legalidade e registro, e solicitando que a nossa DICAP fique de olho em Teixeira Soares. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 516-375-10, município de Campo Largo, aposentadoria por idade da servidora Diva Ramos Matias, com 26 anos, 9 meses e 25 dias de contribuição para todos os efeitos legais. A diretoria jurídica opinou pela legalidade e registro, verificou que houve atraso de 2 meses na entrega da documentação. O Ministério Público é favorável ao registro e a proposta do relator é pela legalidade e registro da aposentadoria da servidora Diva Ramos Matias e pelo atraso, aí sim já depois de 2005, pela aplicação da multa do artigo 87.1b, no valor de R$ 138,23, ao gestor do FAPEM, Instituto de Aposentadorias e Pensões de Campo Largo, senhor José Atílio Norberto. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 157-272-13, prestação de contas anual 2012, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Tibagi. A DCM pela regularidade, o Ministério Público é pela regularidade, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O protocolo 159-585-13, Serviço Autônomo Municipal de Ângulo, 2012. 162-225/13, Câmara Municipal de Atalaia, também 2012. 162-985/13, Câmara Municipal de Cambé, 2012. 165-488/13, Câmara Municipal de Luisiana, exercício 2012. 186-752-13, Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Palotina, o ano é 2012. 189-417/13, Fundo de Previdência Social do município de Atalaia, ano 2012. 192-400/13, Fundação Cultural e Artística de Cambé, também o exercício de 2012. Em todos eles, a DCM é pela regularidade, o Ministério Público também é pela regularidade e a proposta do relator é pela regularidade em todos eles.
Em discussão? Estão aprovados. O protocolo 155.566-11, município de Cambé, exercício 2010, DCM pela regularidade, Ministério Público pela regularidade e a proposta do relator é pela regularidade. Está em discussão, está aprovado. O 166.980-11, município de Tunas do Paraná, contas de 2010. DCM pela regularidade com ressalva, houve atraso de 46 dias, o Ministério Público também pela regularidade com ressalvas e aplicação da multa. E a proposta do relator é pela regularidade com ressalva, determinando a aplicação da multa do 87, inciso 3b da Lei 113/2005, no valor de R$ 691,13 ao senhor Jorge Luiz Martins Tavares. Está em discussão, está aprovado. O 203.044-11, município de São Sebastião da Amoreira. O ano é 2010. A DCM, pela regularidade com ressalva, fez alguns apontamentos. Ministério Público também se manifesta pela regularidade com ressalvas e aplicação da multa. E a proposta do relator é pela regularidade com ressalva, aplicação da multa ao senhor Luiz Fernandes, em razão do atraso na entrega da prestação de contas, conforme o artigo 87, 3b da Lei 113/2005. No valor de R$ 691,13. Está em discussão, aprovado. O 208.747-11, município de Porto Rico, exercício 2010. A DCM opinou pela irregularidade, resultado financeiro deficitário de 0,55% e ainda pela imposição da multa. O Ministério Público pela irregularidade e também pela aplicação da multa. A proposta do relator, considerando decisões desse plenário e o déficit de 0,55%, é pela emissão de parecer prévio, indicando regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. 67.981-12, município de Sulina, 2011, a DCM pela irregularidade, resultado financeiro deficitário da ordem de 3,53, o Ministério Público também é pela irregularidade e aplicação da multa. De acordo com o anterior, também com decisões deste plenário, a proposta do relator é pelo parecer prévio, pela regularidade com ressalva e recomendações. Em discussão, aprovado. 166.936-12, município de Mirador, 2011. A Diretoria de Contas Municipais, pela regularidade com recomendação, o Ministério Público acompanha e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 175.005-12, município de Ariranha do Ivaí, exercício 2011. DCM, regularidade com ressalva, ou melhor, com recomendação. O Ministério Público também pela regularidade com recomendação. E esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O 194.727-12, município de Guapirama, exercício 2011. DCM, regularidade, fazendo recomendações, Ministério Público também acompanha. E esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O 198.471-12, município de Jaguariaíva, exercício 2011. DCM, pela regularidade com ressalva, faz alguns apontamentos e recomendações. O Ministério Público também regularidade com ressalva, fazendo recomendações.
e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. O 219, 102, município de Engenheiro Beltrão, exercício 2010. A DCM pela irregularidade, resultado financeiro deficitário das fontes não vinculadas, no percentual de 9,6%, e falta de empenhamento da quota parte patronal devida ao INSS, no valor de R$ 1.717.741,58. Há um relatório do controle interno com as impropriedades, bem como sugestão de multa. A DCM detectou regularização de alguns apontamentos convertidos em ressalva. O Ministério Público é pela irregularidade das contas. A proposta do relator, pela emissão do parecer prévio pela irregularidade das contas anuais do prefeito municipal de Engenheiro Beltrão, senhor Elias de Lima, exercício 2010. A razão da irregularidade, resultado deficitário das fontes não vinculadas de 9,06% e falta da quota parte patronal do INSS. Relatório do controle interno pela ausência de manifestação de empenho da obrigação patronal em 2010 no valor de R$ 1.717.741,58. Aplico ainda ao senhor Elias de Lima, conforme o artigo 87.4g da Lei 113/2005, multa no valor de R$ 1.382,28, em vista de ofensa à norma do resultado financeiro deficitário, e b. do artigo 87, parágrafo 4º da Lei 113/2005, no valor de R$ 691,13, em razão do relatório do controle interno. Está em discussão. Está aprovado. A palavra está livre. A próxima sessão desta segunda Câmara será no dia 21 de agosto, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.